toxicócica facite necrosante, uma infecção devoradora da carne. Mas muitas outras espécies nesse gênero apresentam um comportamento impecável, expulsando seres malignos que atacam essa vulnerável entrada para o corpo. Claro que essas distâncias minúsculas entre os locais das amostras dentro da boca podem parecer insignificantes para nós, mas para os micróbios são como vastas planícies e cadeias de montanhas com climas tão diversos quanto o do norte da Escócia e o do sul da França. Imagine, então, o salto climático da boca até as narinas. A piscina viscosa de saliva sobre um leito de rocha escarpado substituída por uma floresta cabeluda de muco e poeira. As narinas, como seria de esperar do seu papel de porteiro na entrada para os pulmões, abrigam uma grande variedade de grupos bacterianos, alcançando umas 900 espécies, incluindo grandes colônias de Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus e Moraxella. Descendo pela garganta rumo ao estômago, a enorme diversidade de espécies se reduz de forma drástica. Por ser muito ácido, o estômago mata muitos dos micro-organismos que entram junto com a comida, e só se conhece uma espécie que com certeza reside ali permanentemente em algumas pessoas, Helicobacter pylori, cuja presença pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Desse ponto em diante, o percurso pelo trato digestivo vai revelando uma densidade e diversidade cada vez maior de micróbios. O estômago se abre para o intestino delgado, onde o alimento é rapidamente digerido por nossas próprias enzimas e incorporado à corrente sanguínea. Mas ainda existem micro-organismos aqui, há cerca de 10 mil indivíduos em cada mililitro de conteúdo no início do intestino delgado. Esse número chega a incríveis 10 milhões por mililitro em sua porção final, onde o intestino delgado encontra o ponto inicial do intestino grosso. O intestino humano. Fora do abrigo criado pelo apêndice, há uma metrópole fervilhante de micro-organismos no núcleo da paisagem microbiana do corpo humano, o seco, ao qual o apêndice está ligado. Esse é o epicentro da vida microscópica, onde trilhões de indivíduos de pelo menos 4.000 espécies aproveitam ao máximo o alimento parcialmente digerido que passou pela primeira rodada do processo de extração de nutrientes no intestino delgado. As partes duras, fibras vegetais, são deixadas para os micróbios atacarem na segunda rodada. O cólon, que constitui a maior parte do intestino grosso, sobe pelo lado direito do tronco, sob a caixa torácica, e desce de volta pelo lado esquerdo. Esse local oferece moradia para cerca de 1 trilhão de indivíduos por mililitro em suas dobras e nas entrâncias de suas paredes. Ali, eles recolhem os refugos de alimento e os convertem em energia, deixando os resíduos para serem absorvidos pelas células das paredes do cólon. Enquanto a maioria das células do corpo são alimentadas pelo açúcar transportado no sangue, a principal fonte de energia das do cólon são os resíduos da microbiota. Por isso, sem os micróbios do intestino, essas células estariam fadadas a definhar e morrer. O ambiente úmido, quentinho e pantanoso do cólon, em algumas partes totalmente desprovido de oxigênio, proporciona não apenas uma fonte de alimento para seus habitantes, mas uma camada de muco rica em nutrientes, capaz de sustentar sua população em épocas de escassez. Como os pesquisadores do PNH teriam que realizar uma cirurgia em seus voluntários se quisessem coletar amostras dos diferentes habitats do trato intestinal, eles encontraram uma forma bem mais prática de recolher informações sobre seus habitantes: sequenciar o DNA dos micróbios encontrados nas fezes. Em sua passagem pelo intestino, o alimento que ingerimos é quase completamente digerido e absorvido, tanto por nós quanto por nossos micro-organismos, restando somente uma pequena quantidade que deve sair na outra extremidade. As fezes, longe de serem os resíduos de nossa comida, são na maior parte bactérias, algumas mortas, outras vivas. Elas respondem por cerca de 75% do peso úmido das fezes, enquanto as fibras vegetais constituem cerca de 17%. A qualquer momento, seu intestino abriga cerca de 1,5 kg de bactérias, mais ou menos o peso do fígado, cuja vida útil varia de meros dias a semanas. As 4.000 espécies de bactérias encontradas nas fezes nos dão mais dados sobre o corpo humano do que amostras de todos os outros locais reunidos. Essas bactérias são um indicador de nosso estado de saúde e da qualidade da nossa alimentação, não apenas enquanto espécie, mas como sociedade e como indivíduo. O grupo de bactérias mais comum nas fezes é formado de bacteroides, mas, como as bactérias de nosso intestino comem o mesmo que nós, a comunidade bacteriana intestinal varia de pessoa para pessoa. Entretanto, os micróbios do intestino não são só coletores, aproveitando nossas sobras. Nós também tiramos proveito deles, especialmente quando se trata de terceirizar funções que levaríamos muito tempo para desenvolver sozinhos. Afinal, por que se dar o trabalho de ter um gene para sintetizar a proteína que produz a vitamina B12, essencial ao funcionamento do cérebro? Quantas bactérias Klebsiella podem fazer isso para você? Você. E quem precisa de genes para moldar as paredes do intestino quando as bacteroides já os possuem? É bem mais barato e fácil que desenvolvê-los do zero. Mas, como veremos adiante, o papel dos micro-organismos que moram em nosso intestino vai bem além de ajudar na síntese de umas poucas vitaminas. No início, o projeto Microbioma Humano examinou apenas a microbiota de indivíduos saudáveis. A partir do estabelecimento desse referencial, o PNH resolveu indagar quais são as alterações encontradas na microbiota de pessoas cujo estado de saúde é ruim, se as doenças modernas poderiam ser uma consequência dessas alterações, em caso positivo, o que estaria causando esse dano. Será que distúrbios da pele, como acne, psoríase e dermatite, seriam indicação de transtornos no equilíbrio dos micróbios da pele? Será que a doença intestinal inflamatória, o câncer do trato digestivo e até a obesidade poderiam se dever a alterações nas comunidades de micro-organismos que moram no intestino? E, o que seria mais extraordinário, será que distúrbios aparentemente distantes dos centros de população microbiana, como alergias, doenças autoimunes e mesmo problemas mentais, poderiam ser causados por danos à microbiota? O palpite de Lee Hoven no bolão, em Cold Spring Harbor, apontava para uma descoberta bem mais profunda. Não estamos sozinhos, e nossos caronas microbianos desempenham um papel bem maior em nossa humanidade do que jamais pensamos. Nas palavras do professor Jeffrey Gordon, essa percepção do nosso lado microbiano está trazendo uma nova visão de nossa individualidade. Uma nova noção de nossa ligação com o mundo microbiano. O reconhecimento do legado de nossas interações pessoais com nossa família e o ambiente no princípio da vida. Está fazendo com que paremos e reflitamos sobre o fato de que poderia haver mais uma dimensão em nossa evolução humana. Passamos a depender de nossos micróbios, e sem eles seríamos uma mera fração de quem somos. Mas o que significa ser apenas 10% humano? 1. A doença no século XXI. Em setembro de 1978, Janet Parker se tornou a última pessoa na Terra a morrer de varíola. A apenas 100 quilômetros do lugar onde Edward Jenner vacinou um menino pela primeira vez contra a doença, 180 anos antes, com pus de varíola bovina de uma leiteira, o corpo de Parker abrigou o vírus em sua última investida na carne humana.
Seu emprego como fotógrafa médica na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, não a colocaria em risco direto, não fosse a proximidade de sua câmara escura em relação ao laboratório, abaixo. Enquanto ela encomendava equipamento fotográfico pelo telefone numa tarde de agosto, vírus de varíola subiram pelos dutos de ar da sala de varíola, no andar de baixo, levando à sua infecção fatal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, já passará uma década vacinando pessoas contra a varíola ao redor do mundo, e aquele verão prenunciava a iminência de sua erradicação completa. Havia-se passado quase um ano desde o último registro de ocorrência natural da doença. Um jovem cozinheiro de hospital havia se recuperado de uma forma branda do vírus na Somália. Uma vitória assim contra a doença não tinha precedente. A vacinação colocará a varíola contra a parede, deixando-a sem nenhum humano vulnerável à sua infecção e sem nenhum lugar para ir. Mas o vírus tinha um refúgio onde podia se esconder, as placas de Petri cheias de células humanas usadas pelos pesquisadores para cultivar e estudar a doença. A Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham era justamente um desses refúgios do vírus, onde um certo professor Henry Bedson e sua equipe esperavam encontrar um meio para identificar com rapidez quaisquer vírus de varíola que pudessem surgir em populações de animais, agora que a doença foi erradicada entre os humanos. Era um objetivo nobre e tinha o respaldo da OMS, apesar das preocupações dos inspetores em relação aos protocolos de segurança das salas de varíola. Como faltavam poucos meses para o laboratório de Birmingham ser fechado, os temores dos inspetores não justificavam um fechamento prematuro ou uma obra cara para readaptar as instalações. A doença de Janet Parker, de início desprezada e considerada uma infecção branda, chamou a atenção dos médicos 15 dias depois de ter se manifestado. Àquela altura, a mulher já estava coberta de pústulas, e o diagnóstico possível voltou-se para a varíola. Parker foi posta em isolamento, e amostras de líquidos foram extraídas para análise. Numa ironia que não passou despercebida ao professor Bedson, a experiência de sua equipe na identificação dos vírus da varíola foi muito útil no momento de confirmação do diagnóstico. Mas os temores de Bedson se confirmaram e Parker foi transferida para um hospital especializado. 2 semanas depois, em 6 de setembro, o estado de Parker ainda era grave, e o professor Bedson foi encontrado pela esposa morta em sua residência, tendo cortado a própria garganta. Em 11 de setembro de 1978, Janet Parker morreu em consequência da doença. O destino de Janet Parker foi o de centenas de milhões antes dela. Ela havia sido infectada por uma cepa de varíola conhecida como Habib, em alusão ao nome de uma criança paquistanesa de 3 anos que sucumbira à doença 8 anos antes, pouco depois do início da campanha intensiva de erradicação da varíola da OMS no Paquistão. No século XVI, a varíola tinha se tornado uma doença mortal em quase todo o mundo, em grande parte devido à tendência dos europeus de explorarem e colonizarem terras distantes. No século XVIII, à medida que as populações humanas cresceram e ganharam mobilidade, a varíola se espalhou e passou a ser uma das principais causas de morte ao redor do mundo.